Boa noite, deusas e deuses! Sejam muito bem-vindos a mais um Afrodite Podcast. Hoje quero dizer para vocês que temos mais novidades. Mas antes, lembrá-los que este é um programa que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 21 horas, neste canal. Então aproveita, te inscreve e anota lá as notificações para brilhar para ti, tá bom? Aqui falamos do universo feminino com profundidade, mas sem mimimi, que é o nosso melhor. Estou hoje com a minha co-host, Cristine Dal Bosco, minha parceira da Todo Ouvidos Psicologia, e ela vai apresentar a nossa convidada de hoje. Cris, por favor. Oi, Kelly, que bom estar aqui. Oi, Tânia, Oi, muito obrigada. Gente, chegou o final do ano. Ela já tá brindando, só pra Eu variar, já. né? Um brinde. Um brinde. 2022 Isso. tá indo embora. Isso então aí. vamos São lá. mais coisas boas para nós. É isso aí. E é óbvio que a Todo Ouvidos pensou em alguma coisa pra gente pensar 2023, né? Aí não tem como, né? Por que a gente não consegue terminar o ano e pensar, acabou? Eu já tenho que ficar planejando. Não, mas Mania. até porque nós já estamos para, assim, outubro, né? Então, assim, a gente já tá... Não, a gente tá confundindo nossos ouvintes. Ah, verdade. A gente tá gravando em outubro. Outubro, isso aí, verdade. Tá, a gente tá gravando em outubro porque meu filho vai nascer, daí em dezembro. Mas tu tem que deixar, faz um glamour assim, não, é dezembro, faz de conta. Isso, é dezembro. Isso aí, é dezembro. Então, realmente... Ela acabou com o meu programa, tudo bem. Vai lá, isso? Não, ficou engraçado. É que, gente, eu vou dizer pra vocês, eu e a Cris, a gente fez uma coisa, isso é legal de falar, em homenagem ao Isaac, né, e pra dar a ele o tempo que ele quiser, a gente se organizou toda pra fazer os programas até lá. Então, aí, claro, a pessoa aqui se atrapalha, né, mas enfim, peguei por osmose a atrapalhação da gestação. Não, mas tu sabe que... Eu falei que era pra gente aproveitar o ano e relaxar. E eu mesma fui a estressada que gravei todos os programas antecipados. Ai, bem coisa de controle, né, Tânia? Mas o que tu acha disso? Vais perdê-lo quando teu filho nascer. Ai, que boa notícia. O Isaac vai te dar outros controles. Eu ia dizer, mas vai dar outros, vai dar outros né? controles. Vai dar o controle do tempo dele. Eu perdi alguns meus, mas daí eu me obriguei a ter outros. E, eu sofri um pouco nessa parte. Mas, olha, eu sempre digo, não inventaram nossas mães, nossos avós, os 40 dias, o puerpério, à toa. Porque os primeiros 30 dias, a gente não sabe para que veio, para onde vai, né? Com certeza. Aquela coisa, eu já amo. Não, a gente vai amando aos pouquinhos, Com certeza. vai entendendo qual é a mania, o que gosta. Então, é outros controles. Mas fica tranquila, tu vai descobrir, vai te divertir. E a gente já está começando a falar que uma das grandes características da Tânia... Gente, eu conheci a Tânia agregando mulheres. Então, assim, se nós estamos aqui falando, né, de nascimento, puerpério, de mulheres se ajudando, foi nesse meio que eu conheci a Tânia. Ela tinha um grupo de mulheres, não me pergunta como que tu me achou, mas eram pessoas muito inteligentes, muito interessantes. Na época, a Tânia Galli estava viva, né, e, enfim, contribuiu. Isso foi em 2009? 2009, 2010. Enfim, Nossa. Então a Tânia Bischoff é minha parceira de trabalho, minha parceira de inspiração, porque eu acho ela uma mulher inspiradora. Me deu um curso de grafologia. Eu não me lembrava disso. Lembrou, tu fez um curso de grafologia comigo. E tu deu lá na Ensinare, na consultoria. Querida. Lembrou? Nossa, não lembrei. Eu apaguei isso da minha mente. Não, é o momento. Vamos dar um desconto, porque é o momento, né? Na gestação, eu fiquei assim. Dizem que a mulher mas é uma coisa de 10 emburrece. anos. Não, mas é uma coisa de muitos anos atrás. Não, então foi importante. Então, foi. Mas é legal saber que eu contribuí também, assim, porque tu contribuiu muito com o meu período ali. E aí o Afrodite Podcast nos aproximou. Porque eu queria convidar pessoas interessantes, inteligentes. E é isso que me lembro da dona Tânia, que mora aqui pertinho, tem um escritório aqui pertinho, tem uma feira aqui pertinho, tu vai contar da feira. Mas, enfim, a Tânia é uma pessoa maravilhosa, com muita experiência, e vai nos ajudar a pensar um pouquinho em 2023, por que não? Nossa, precisamos, gente, precisamos. Bom, então, assim, primeira coisa, quarta-feira eu faço 61. Então, vocês estão falando com uma mulher que já fez a curva do Rio. Então, tem muitas coisas para contar. Eu acho que é interessante, assim, eu acho que esse balanço que eu comecei a fazer aos 60 e que eu falei agora, eu fiz agora o meu, por isso que eu perguntei como é o nome da Ana Wintour, porque eu acho que ela foi importante semana passada para mim.
Então, assim, eu me formei em psicologia, venho do interior, venho de Juí, e queria fazer veterinária. E acabei psicóloga, porque a minha mãe dizia que isso não era veterinário, era curso de mulher. E não era mesmo, Tânia? Eu casei com um veterinário. Não, mas as mulheres não podiam? É que, na época, era só animais de grande porte, né? Sim, também tinha isso. Hoje, a faculdade é 70% mulheres. Para cuidar dos pets. Cuidar dos pets. Hoje é uma... Bom, a mulher domina as universidades, né? No mundo todo. Isso não, os homens são minoria. Mas, assim, eu venho do interior... morei aqui em Porto Alegre sozinha, namorei, etc. Mas eu não me achava na área de clínica. E eu fui me achar na área de trabalho. E ela refere a uma pessoa que foi muito importante para mim, que é a Tânia Gali Fonseca, que faleceu fazem 3 anos. E aí eu me formei e fui trabalhar em empresa. E empresa eu fiz de tudo. Tá, eu trabalhei, minha primeira empresa, eu fechava 150 vagas no mês, não me pergunta como eu fechava. Quando eu saí, contrataram 3 no meio, Já me no mesmo lugar. Toda vez que eu saía, contratava Tava 150 no mês. Eu Daí saí, tu saiu, precisou contrataram de 3 3. fazer o teu trabalho. 3. Tu também era Tá. assim? igual. Não, é a mesma coisa. E é engraçado como a gente deixa essa marca, né? Porque daí, é assim, é a rapidinha. Só que não é o rapidinho, assim, é que a gente rende mais, né? Foco no resultado e vamos Foco lá. no resultado, amei. E aí eu fui trabalhar numa outra empresa e meu sonho era automação. Isso era 80, 90, 85, não, 88. Meu sonho era automatizar. Estava recém chegando os computadores. E aí eu tive a chance de fazer um banco de dados, recrutamento e seleção, um banco de dados de entrevista e julgamento. Hoje isso chove coisas prontas, né? Mas na época eu desenvolvi e trabalhei um bom tempo com seleção de executivos, headhunters. Tá? Eu saí dessa empresa altamente automatizada e queria sempre fazer o mestrado. Isso já era 90. E queria começar a dar aula, já tinha 5 anos de formato, queria dar aula. E nesse... já tinha 5 anos de formado, já queria dar aula, né? A pessoa super resolvida. E uma coisa que não era comum antes, não né? era, hoje tu te forma, faz mestrado, faz doutorado e vira o profissional da academia. É a carreira acadêmica, né? E naquela época não era assim, ainda mais na nossa profissão, né? Sim, primeiro pega uma experiência e depois tu escolhe qual é a área que vai atuar. E no dia do Plano Collor, dia 3 de março de 1990, a minha ex-gerente, a Vera Moreira, me ligou e perguntou, tu quer dar aula na PUC? Eu quero, então vem para cá. Sem mestrado. Sem mestrado, só com pós. E eu era obrigada a fazer o pós. O mestrado, gente, começou a ser obrigação no ano 2000. O que eu, assim, ó, eu admiro muito o mestrado, tá? Mas eu preciso dizer para vocês que eu sei o quanto eu contribuiria, independentemente de ter um mestrado. Que agora mudou de novo, né? Não, pois é isso que ela tá trazendo, mas agora... E eu lembro, assim, que eu caí numa turma de 66 estudantes, sem nunca ter dado, nem sabia como é que se montava uma aula. Eu só pensava assim, eu tenho experiência. Eu tenho experiência. E aí a obrigação era fazer um pós. O Norberto criou, na época, assim, 1000 para o ano 2000, que eram 1000 professores com doutorado. E eu entrei lá em 90... E comecei a dar aula na administração, na análise de sistemas. Acho que fui uma excelente professora, tá? Porque sempre era professora homenageada e etc e tal. Tu fazia por vocação, então? Eu fui bem, assim. Trabalhei em outras empresas, fui chefe de portaria de um hospital, sofri 1 ano, mas eu aprendi horrores. Eu trabalhei muito com consultoria, sucessão e empresa familiar. Nossa, isso aí dá o que falar. E aí tu trabalhava com isso em sala de aula? E em sala de aula. Tinha muito exemplo, Tânia. Isso os alunos amam. Muito exemplo. É o que eles amam. É a vivência, né, que a gente que daí traz. não é a história acadêmica. Claro, a porque história. o acadêmico, tá, tudo bem, ele te embasa, mas assim, então, o que eu faço com isso aqui? É isso aí. E daí, no meu último emprego, que foi o Sebrae, eu olhei para minha carteira profissional e disse, se não me dizem, eu tenho que dizer para mim mesma, eu não sirvo para trabalhar 40 horas numa empresa, eu não sou aquela psicóloga bonitinha que vai deixar todo mundo feliz. Eu questionava as decisões dos diretores, eu argumentava e tudo mais. Como consultora, me pagam para fazer isso. Agora, empregada em linha, não dá. Não. Então, essa experiência eu tive muito com os estudantes. Digo, olha, vocês têm uma opção, né? Empregado, tu vai ter que prestar contas para quem te paga.
Não é para quem tu está atendendo. É uma relação. Isso tu ensinava para os alunos. Isso. Então, aquela coisa que é super importante em sala de aula, que é noção de mercado, tu fazia na década de 90. As pessoas não sabiam nem fazer o currículo. Não tem como ela não ser homenageada todo ano. Porque a faculdade de psicologia, aliás, muitas faculdades têm essa coisa etérea, assim. Tu não sabe direito o que tu vai fazer. Dinheiro pelo ar. Eu ia dizer, tu não sabe porque tu tem de tudo um pouco, e aí ali tu não tem o tempo suficiente para te conhecer. Eu lembro que eu dava aula no 7º semestre e dizia assim, as últimas férias de vocês. Porque agora vocês vão para o estágio e depois vocês serão desempregados. Ele, professor, mas vocês vão ser desempregados, porque acabou as férias. Então, e eles As assim, férias é ótimo. não tinham como fazer o CRP. Hoje a coisa está mais atualizada, mas como fazer o CRP, como é que fazia um currículo, como é que eles calculavam o preço de uma hora, né? Então, dizia, quanto que vocês pretendem ganhar, quanto vocês ganham numa sala. Eu devia ter sido aluna, porque, gente, eu penei uns 10 anos depois para aprender isso. Então... Já teria aprendido. Que legal, Tânia, que história. Mas e na PUC, assim, na PUC fiquei até 2006. Em 94, eu assumi a coordenação do Centro Psicotécnico da PUC. Eu fiquei até 99. Nesse período, eu fiz doutorado e tive meus 2 filhos. Olha, e aí, doutorado e... Não, desculpe, mestrado e os 2 filhos. E os 2 filhos, bom, mas igual, né? Dedicação. E continuei dando aula até 2006. Em 2000, ingressei naquele mundo virtual do EAD. Dei muita aula em EAD. O Norberto Rauch montou uma plataforma de educação virtual fantástica. Tu gostaste? Como é que foi isso? Tu te adaptaste? Porque eu vi muitos professores com bastante dificuldade. Eu peguei uma geração anterior a essa. Ah, tá. Eu acho que é uma coisa legal de falar assim. Eu peguei um outro momento que... A gente era muito treinado, a gente era super capacitado. O Gerbasi dava aula para nós. Todo o pessoal da comunicação nos ensinava. A gente aprendia a usar. Tinha uma plataforma WebCT, era ligada via satélite. A gente tinha, durante a aula, tinha aula ao vivo, 0800. Tinha um chat, era tudo conectado. Sim, hoje não é assim. Não, hoje tu grava uma aula e bota e interage com a pessoa do jeito que dá. Não, nós tínhamos isso. Era um outro paradigma. Acho que fica uma dica aqui para quem está trabalhando, né? E tem muita oferta de pós-graduação e até mestrado, né? Então... e que, assim, a gente vai lá, vai olhar, quando vê tudo aula gravada, pode ver a hora que quer, não tem respaldo. Eu já avaliei isso, porque eu gostaria de fazer. Mas não senti essa firmeza toda. E que bom saber que já teve. Então, assim, vão atrás de referências, né? Mas ele tinha que ter mais volume de alunos para poder se pagar. Então, quando trocou a reitoria, esse projeto morreu. E aí eu saí da PUC em 2006, sofri 3 anos. Quando a gente é demitido, acho que isso é legal dizer. A gente não é só demitido, a gente também constrói a demissão. Então, essa história, a empresa me tratou mal. Não, tu já estava sentindo que não dava mais, entende? Depois que passa um tempo... É bom a gente se dar conta e conversar com a gente mesmo. Olha, escuta bem, tu acha que eles te sacanearam? Não, tu também já estava. Faz tua meia-culpa, né? Assume que tu também não queria. Então, isso assim. Mas eu, durante 3 anos, eu sonhava que eles tinham se enganado e me chamavam de volta. Eu acho legal compartilhar isso. Tu acha que tu te iludia nessa coisa da expectativa? Não, já tinha vencido meu prazo de validade. Foram 17 anos. Mas dentro de ti... Imagina, 17 anos. Um semestre... Inicia, termina, férias, inicia, termina. Teu corpo se acostuma. Teu corpo está viciado com aquela adrenalina, com aquela tudo. E aí, de repente, acaba. Então, realmente, tu te afunda, assim. Não te afunda, não fiquei deprimida, mas... Nunca tinha pensado no corpo acostumado com o trabalho. Então, quando a gente sofre uma demissão, a gente não está sofrendo só um golpe narcísico, né? A gente está sofrendo um golpe físico. Físico, eu Nunca tinha pensado nisso, Tânia. Mas eu acho que eu cheguei a te comentar. Eu fui demitida em agosto de 2019 por uma empresa onde eu fiquei 6 anos. E eu dediquei não somente, assim, a minha vida, né? Mas, como era uma empresa pequena, e eu tenho cara de empresa pequena, meu negócio é empresa pequena, porque é papo reto, direto pro CEO, não tem mimimi. Eu digo, mas isso tá uma bosta. Isso aqui não, porra. Eu falo, entendeu? Então, não tem problema. Empresas maiores, aí já começa a ficar um pouco mais complicado. Mas eu lembro, assim, que nós tivemos que passar por umas 3 mudanças de sala e
para economizar, sem ter sido solicitada para tal, eu peguei meu marido e falei assim, ó, quem sabe tu que é bom de desmontar móvel, não pega a tua parafusadeira aí e vai lá me ajudar. Eu fiz isso eu não precisaria. Mas a gente se empresta tanto. Sim. E aí eu fui demitida e a empresa alegou falência, né? E eu não recebi nenhum real desses 6 anos. E claro que o golpe do dinheiro, ele impacta, porque tu sai pensando assim, vou fazer uma projeção de vida, aquela coisa toda. Mas isso que tu estás falando, eu fiquei assim, acho que por uns 2 meses eu não queria sair da cama. Eu não sabia, eu não tinha sentido. Exceto as coisas da casa. Sim, exato. O meu marido chegava aí em casa meio-dia, porque ele dizia assim, ó, eu tenho medo que tu faça alguma coisa contra ti. Olha o ponto, né? Sim. De ele me desconhecer. Porque eu realmente acho que era um costume. Eu estava tão emprestada, tão doada para aquilo, que o meu corpo estava acostumado. E hoje, assim, a nossa identidade pessoal vem pelo nome. O Isaac, tá? A Cristine, né? Vem pelo nome. A identidade social vem pelo que a gente faz. Então, hoje, assim, ó, antigamente, o que tu faz? Como é teu nome? Cristine, o que tu faz? É estudante de psicologia. Então, é louquinha. Isso. Trabalha com mídia. Então, é maluquete. Então, a gente já tinha o rótulo do cara e já sabia como chegar, o que esperar, etc, né? Eu tenho uma amiga que trabalhava na Gerdau e ela era do recrutamento de seleção e ela dizia assim, eu digo que faço letras. Porque quando eu digo que trabalho na Gerdau no recrutamento, no final da noite os caras estão me dando currículo, né? É verdade. Então, ela mentia, Ai, que coisa horrível isso, né? Ou então tu ser do RH e aí tu sai pra almoçar com os colegas. Ai, vamos, sei lá, como aconteceu outro dia, vamos no Outback. Mas tem que aumentar o nosso vale, hein? Exato. Eu faço a egípcia e... Com quem você tá falando? Porque aqui é a colega de vocês, né? Me faço louca, mas assim, anos de experiência. E isso Até hoje, o Rafa nos comentou. eu acho que no final a gente vai comentar um pouco o que é o trabalho hoje, qual é a identidade social que a gente tem quando a gente passa o tempo inteiro em home office. Quem está ganhando com isso? Como é que está rolando isso? Qual é a minha identidade? Ficar dentro de casa, na frente do computador. Então, tem coisas aqui muito potentes que estão acontecendo e que acho que para pensar 2023 é bem legal, sabe, Cris? Muito legal. Mas, enfim, eu saí da PUC, fui trabalhar com consultoria. Em 2002, um grupo de estudantes me procurou para eu fazer um grupo de estudos em psicologia do trabalho. Eram 8 meninas. E eu comecei esse grupo e eu estava fazendo uma formação em dinâmica de grupo, tinha feito uma certificação para que eu tinha, além do mestrado, eu tinha feito outros estudos. Eu tenho uma educação continuada, assim. E aí, quando chegou, a gente fez o grupo 2002. Em 2003, quando elas iam se formar, já estava comigo uma administradora que estava fazendo mestrado com o Roberto Ruas e estava começando aquele discurso de competências, conhecimento, habilidade, atitude, marketing. E as gurias super curtiam. E eu fazendo a formação na SBDG. Aí nós duas nos unimos e criamos um plano de desenvolvimento individual. Pegamos os conceitos de planejamento estratégico e as coisas de dinâmica de grupo e criamos o que hoje se chama coach, mas lá em 2003. Tá? E cada uma tinha que apresentar o seu projeto depois de formada. Todas estão muito bem, obrigada. Tá? Olha! E elas me convenceram a criar Ensinar, e aí que começa a entrar a Cristine da vida. Tá? Então, eu fiz muitos grupos com estudantes, eu adoro dizer, a Roberta Vitola, que está em Tampa, trabalhando na Gerdau, a Letícia Leão, que é gerente da GetNet, né? Nossa, que legal. A Gabriela Marins, que é a gerente lá da Renner. Então, tem um grupo assim, nós éramos 8 mulheres e 8 mais 2, 10. A gente se divertia muito. E aí eu comecei a ensinar, tá? Que significa trazer pontos de luz para quem está na escuridão. Eu fiz muito esses grupos, mas chegou uma hora que eles não pagavam a conta. Tá? E eu tenho um marido muito parceiro, muito legal, mas meu marido viajava para caramba e eu tinha meus 2 filhos, porque eu fiz assim, 35 e 37 anos e encerrei. Então, foram 2, tic-tic, tá? E fez. Então, eu tinha que gerenciar tudo isso, né? Acho que foi bom. Eu acho que um casamento dá certo quando o marido viaja bastante. Adoro. Quando tem muita reunião até tarde, adoro também. Não, é sério. Eu acho que todo mundo... Ai, como é que como é bom, né? Eu nunca vou me separar, então. Eu moro em Caxias. Não vai.
não vai. Sempre tem novidade, sempre tem uma saudadinha, sempre tem uma coisa pra contar. Aí eu adoro. Aí tem reunião hoje até não sei que horas. Aí eu dou assim, né, pra não tão na cara, né? Eu faço assim. Tá. Faz aquela cara de paisagem. A cara de paisagem. Mas vai lá, te dou apoio, né? Importante. E aí eu voltei a trabalhar em empresas e meu foco realmente não são grandes empresas. Se bem que eu fiz algumas multinacionais, assim, mas eu gosto de trabalhar onde está o poder, onde está quem decide e onde tu pode realmente fazer uma contribuição, fazer a diferença. Eu não tenho interesse, mil desculpas às colegas que trabalham fazendo desenvolvimento daqui. Para mim não é o X da questão é fazer as pessoas pensar. Eu acho que a função da psicologia é pensar, é fazer o outro pensar, é fazer desvio. É tu realmente problematizar as coisas que estão ali. Precisa ser assim, pode ser assim. Então, quando a Cristine nos olha assim, o Isaac vai vir, vai mudar. Vai. E vai ser do teu jeito, e tu vai descobrir o teu jeito. Vocês vão construir a mudança não necessariamente é uma coisa ruim. Não? Né? Ela é assustadora porque ela é inédita. Isso. Mas não necessariamente ela... Antes eu estava vindo aqui, quero falar uma coisa de mudança que eu aprendi com essa que eu falei da identidade. A gente está sempre mudando. Nesse momento, tem um monte de células nossas morrendo e vindo outras. A gente está sempre mudando. E a mudança, o que antecede uma mudança é o conflito. E essa psicóloga, Pilar era o nome dela, ela disse assim, a gente já nasce de um ato de conflito, porque a gente não cabe na barriga da mãe. Então, o conflito e a mudança é uma constante, mas eu não sei quem foi o desgraçado, do historiador, do filósofo, que resolveu dizer que isso era problemático, que mudança. Meu Deus, vai mudar, amanhã vai ser tudo diferente. A gente está sempre mudando. Entende? A gente está sempre está em mudança. Só que a gente tem medo de mudar o quê? Tu já mudou até tua roupa. Se a gente parar, a gente muda de roupa, a gente está sempre mudando. Eu tenho muito essa necessidade da mudança. Isso está impresso, assim, basicamente na minha casa. Eu tenho tempos. Claro que eu mudo em várias coisas. Outras são mais difíceis. Mas isso que tu falaste... de empresas menores, eu acho que o papel da psicologia é o questionar todos os níveis. E gerar conflito, porque não é simplesmente, a tua demanda é essa. Tá bom, mas eu quero te dizer o seguinte, este problema se dá por conta do teu comportamento. Aí é que entra onde a gente vê a abertura, né, da empresa ou não. Eu fui numa empresa e a pessoa me pediu um trabalho assim, assado, para 2 pessoas. E ele me ligou, eu tô achando que vai levar mais tempo. Eu digo, eu posso te dizer uma coisa? Eu quero ficar do teu lado. Para a gente pensar junto a empresa e o que tu quer fazer com essas 2 pessoas. Não pode levar o tempo que quiser, mas primeiro tu tem que saber o que tu quer com essas 2 pessoas. E ele achou o máximo. Eu digo, eu vou tomar essa liberdade, porque na medida que eu ia fazendo a proposta, o problema não são os 2, é ele. Eu acho que eu sei de quem tu tá falando, mas tudo bem. Mas eu achei tão assim... Que lindo isso, porque é exatamente isso. Isso é é um cliente que eu indiquei para a Tânia, e acho que tem a ver com passar confiança. E aí, se um psicólogo consegue fazer isso, né? E eu nem sei se eu vou precisar trabalhar com os outros 2, porque eu acho que se ele se empoderar, ele tira de letra. É isso aí. Mas, enfim, então, assim, deixa eu fazer um corte. Daí, em 2010, eu conversei com eu trabalhei muito com empresa familiar, tá? Muito, sucessão, viajei muito pelo Brasil e tudo mais. Em 2010, eu fui conversar com uma pessoa para dar uma aula em MBA. Eu comecei a dar muita aula em MBA. E ela tinha entrado eu sempre tinha um projeto de fazer doutorado. E a menina entrou no doutorado que eu queria entrar. Eu digo, bom, se ela entrou no doutorado, eu também vou conseguir. Ela tinha ficado no meu lugar na PUC. Eu digo, ficou no meu lugar na PUC. Está fazendo doutorado, eu vou entrar. Ou seja, e aí era até para eu estar lá. Já era para eu estar lá. Daí eu entrei no doutorado em 2011. Em 2015, eu terminei o doutorado em informática na educação. Sempre trabalhando, a minha orientadora disse, tu não vai parar de trabalhar, eu vou te enlouquecer e tu vai dar conta, porque doutorado é um período, doutorado é algo que só quem passa sabe que não tem palavras, é um trauma na vida da gente. Mas Mais gente que passa. Mestrado? Mestrado tu tira de letra. E eu tenho uma amiga que tá psicóloga também, né? Foi minha colega, enfim, durante a universidade, e ela tá nesses momentos. Então, assim, para nos encontrarmos, ela fala assim, olha, amiga, estou em suspenso. E uma das coisas que eu aprendi no mestrado,
que várias me diziam, até que uma amiga minha falou, abre uma garrafa de vinho, uma taça de vinho, todos os dias tu escreve, que é uma maravilha. Então, essa é uma recomendação para quem... Se tu conversa com a tua amiga e diz para ela tomar uma taça de vinho. Ela é parceira. Sabe o que a gente já fez? Chamada de vídeo, porque as duas não conseguiam se deslocar e fechar as agendas. A gente fazia isso. Só que enquanto ela tomava uma taça, que não era uma taça, era uma garrafa, porque é assim que a gente trabalha, né? E eu no espumante tomando e nós conversando. E ela, ao mesmo tempo, dizendo assim, isso me deu tal insight. E fazíamos, era quase uma parceria, mas é verdade. É fato, vários me diziam, até que uma amiga falou assim, para de chorar, é porque eu vou te dar. Outro dia um colega meu, chorei, o professor disse, acho melhor tu desistir. Aí ele fez a psicologia reversa, né? Ele continuou no doutorado. Mas tu concorda que isso nos ajuda porque, enquanto psicólogas, nós trazemos, sim, uma natureza de controle, e aí com a formação isso é exacerbado, né? É reforçado. E aí, assim, o que a gente precisa, às vezes, para conseguir construir é tirar o controle, né? A vida ajuda. Ela ajuda alivia. muito. Ela alivia. Bom, aí eu terminei o doutorado, estava dando aula no IBGE, eu coordenava o tecnólogo em recursos humanos do IBGE. Ai, legal. Eu dava aula nos MBA e coordenava esse tecnólogo, daí eu saí em 2015, foquei mais na consultoria, comecei a dar aula na SPM, fiquei de 2018 até 2019. Foi bom, daí eu encerrei meu expediente, porque essa sala de aula que está aí, eu não já dei a minha contribuição, não acredito, tem que ter outro modelo. Mudou outro esquema, assim, mudou. Eu prefiro hoje, eu tenho 4 estagiárias. Eu acho que eu sou muito mais educadora e formadora com as minhas estagiárias. Certamente. Que vão lá nas empresas, fazem um trabalho, voltam e eu abasteço elas, e elas vão lá e fazem, do que ficar dando uma aula, cobrando conteúdo e tudo mais. Eu acho que as universidades estão se reinventando nesse sentido, né? A forceps. Eu ia dizer assim, na força do ódio. Sabe que eu tenho... É um tema que eu até queria trazer para cá, assim, eu queria trazer uma pessoa do doutorado da Unicinos, que a Unicinos fechou, né, 18 cursos, né? Eles fecharam bastante. E ela estava estudando algumas coisas de tendência mundial, assim, né? Porque a sala de aula tem que se reinventar. Porque na realidade... eu vou citar o Pierre Levy, né? A gente tem uma nova língua. Em 2011, quase que eu não passei na seleção, porque eu dizia assim, no futuro todas as crianças têm que aprender a programar. Porque não é um absurdo, eu digo, as crianças vão ter que aprender a programar. Hoje eu estava falando com um rapaz de mídia, e ele dizendo assim, que agora já tem uma inteligência que tu diz o que tu quer no Insta e ele monta o teu carrossel. Isso. E eu disse, a pessoa tem que saber o quê? Algoritmo. Tu tem que entender de algoritmo. E onde é que tu aprende algoritmo? Aprendendo a programar. Entende? Então, é uma outra conexão que não está preparada. Outro dia eu entrevistei um rapaz no interior do Ceará, que ele teve mãe empregada doméstica, pai construtor no Rio de Janeiro, ele teve uma escola, ele é autodidata em inglês, estudou copyright e é especialista nisso, em fazer venda. E entender o algoritmo, eu fiquei olhando para o menino, 23 aninhos. Do interior do Ceará. Do interior do Ceará, nem sei dizer o nome da cidade. E tu vê, só sei que é perto de Sobral. E vai trabalhar numa empresa que é totalmente virtual. Hoje estou atendendo uma empresa como gestora de RH, ela é totalmente virtual, não tem nenhum endereço, assim. E está sendo um belo... Esse desafio eu adoro, né? Então, assim, com certeza. Até porque imagina a comunicação, né? Não, é tudo. Sabe que isso... Eu tive um primeiro momento, assim, não uma dúvida, mas assim, será que o meu filho tem que estudar robótica? Olha só, ele estuda numa escola... Ele tem 5 anos. Mas, assim, ele está numa escola que é 100% bilíngue. Então, tudo que a professora de português fala, a de inglês repete. E aí ele tem aula de robótica, que é a que ele mais gosta, casualmente, porque ele é muito parecido com o meu irmão. E aí, tu falando isso, eu me lembrei, o meu irmão, ele é autodidata. Ele aprendeu a tocar todos os instrumentos sozinho. Ele comprava aquelas revistinhas de banca e ele mesmo treinava. Aquilo era um horror para os meus ouvidos, porque, né, morando todo mundo junto, familhão, que nem eu digo, né? Hoje a gente tem, assim, um outro momento de vida que pode, cada um tem o seu quarto, não sei o quê, tem mais de um banheiro, que muita gente ainda não tem. Mas
eu digo assim que a época, o quarto dele é ao meu lado e ele treinando, e o treinar é a parte mais chata, que tu repete. Não é um tocar, né? Uma música assim. E eu percebo que o meu filho tem essa coisa, porque a aula que ele mais espera é a aula de robótica. É a necessidade de se comunicar. E vai ser via... É isso, tipo, o professor mostra o desenho, tem que montar no Lego, e do Lego tem que ir lá pro computador para fazer. E aí tu fica assim, sabe, né? Eu me senti uma ignorante nesse primeiro momento, porque eu achei assim, estão exagerando, botando o guri a fazer isso. No entanto, não. Mas né? é uma tendência. Se tu não souber o algoritmo, tu vai passar. Vai porque passar. é como foi a criação da linguagem, do alfabeto. A gente está vivendo o mesmo ciclo, né? Uma nova noção de tempo pontual, o tempo tu tá aqui e tá lá ao mesmo tempo. Antes o tempo era linear com a escrita, né? O tempo circular, quando a gente só se falava e não se escrevia. Então, tem uma série de mudanças e que a gente não está conseguindo muito acompanhar, que o Covid antecipou, né? Muitas coisas o Covid antecipou, muitas tendências. Ele tenha vindo para isso, né? Mas, enfim, assim, gente, então, deixa eu fazendo assim, um pouco da minha trajetória. Então, eu tenho uma consultoria. Em 2015, eu e meu marido olhamos para a praça onde a gente mora, André Foster, porque ela quer que eu fale, na praça. O que a gente pode fazer aí? Essa história é muito linda. O que a gente pode fazer aí? Aí, Bernardo Iosp, eu gosto sempre de citá-lo, que ele trabalha lá na FAI, na Feira Ecológica do Bonfim, disse, guria, eu te trago um abaixo-assinado, uma folha, que eu faço parte do Conselho de Feiras Ecológicas de Porto Alegre. Se tu conseguir assinaturas, eu levo lá e a gente vai ter uma feira orgânica na praça. Eu consegui 80. O pessoal da feira do bairro conseguiu 600 assinaturas. Nossa! E eu lembro, assim, até não é exibição, eu estava em Fernando de Noronha com meu marido em 2015, conseguiu a Prefeitura de Porto Alegre me ligar e conseguiu um contato lá no morro tal, em Fernando de Noronha, e perguntou se eu poderia ser o contato deles para a feira orgânica. Tô toda arrepiada, isso não é nem ser exibicionista nem nada, porque Fernando de Noronha, eu sei o quanto é ruim o contato, ou seja, porque era para ser mesmo, né? E aí eu fiquei todo o ano de 2015 e 2016, e aí, em 29 de outubro, a gente inaugurou a feira. Foi na véspera da eleição do Marquesão, por isso que eu sei, essa data marcou para todos nós. E a feira começou, a prefeitura estava lá linda e maravilhosa, semana que vem nós voltamos. Chegou na outra semana, cadê a prefeitura? Não estava, era aquele bando de produtor, quanto que a gente vai cobrar, como é que a gente vai se organizar? E eu comecei a organizar eles. E preço, quanto que são os preços dos produtos? Eu lá sei preço de produto, não sabia nada. Sim. Digo, eu não ensino isso, eu que vou no super. Digo, vocês é que sabem, né? E brigavam, fiz uma planilhinha Excel para eles, está aqui os preços. Aí eles falavam, comprei um caderno de atas, criei. E aí nós começamos a nos organizar enquanto grupo. Eu acho que a formação em dinâmica de grupo me ajudou muito isso. E sei que em 6 meses nós éramos a feira modelo. Eu lembro, assim, que tinha as bancas todas organizadas, todo mundo de avental, quem montava, quem desmontava, tabela de preços, tudo certinho. E eu lembro que eu fui numa reunião do Conselho de Feiras Ecológicas e eu contei essa história, estavam vários produtores que foram lá, eu contei a história, daí teve uma pessoa muito importante da Emater, olhou para mim e disse, em que mundo tu vive, hein? E eu vivo ainda aqui em Porto Alegre, né? Mas, enfim, a feira tem hoje 6 anos. Né? A gente... Sobreviveu à pandemia. Eu acho que foi muito importante para nós, para mim, assim, porque a gente descia todo sábado. Eu fazem 6 anos que eu acordo às 6 horas, 6h30 da manhã e desço para a feira. Eu, mais a Maribel Melos, que é uma nutricionista muito legal, e a Ana Nardi, e a gente vai lá e faz a feira acontecer. Hoje já fiz parte, agora eu estou novamente no Conselho de Feiras Ecológicas como secretária. É uma cachaça que eu fico, por isso que eu digo, eu tenho que recalcular minha rota, porque eu me envolvo um monte, né? E me parece, assim, me corrija, por favor, se eu estiver errada, mas me parece que tu não sabes ser mais ou menos, né? Ou vai toda e vai com aquela energia, ou não vai. E aí, a gente criou uma associação que não rolou muito legal. Tá? Acho que não rolou porque eram muitas mulheres, a gente pode vir a falar sobre isso em outro momento, da competição entre as mulheres e da inveja. Gente, tá? como tem, concordo. E
eu tenho certeza, assim, isso a gente já conversou muito, a Maribel e a Ana. Se eu fosse um homem, ninguém ia reclamar. Mas como é uma mulher que, vamos lá, vamos fazer assim, tá mandando, tá isso, tá aquilo. Então, a nossa associação existe, mas não rolou muito. Então, quando o Melo assumiu, ele criou os prefeitos da praça. A gente conhece algumas pessoas que trabalham lá. E eu hoje sou prefeita da praça. Tá? Essa parte talvez até vocês, porque eu não quero que saibam, mas eu, assim, pelo menos hoje eu tenho um canal direto com a prefeitura, eu consigo me comunicar, eles conseguem resolver uma série de coisas. Então, eu sempre digo aos produtores, eu só peguei essa prefeitura por causa de vocês, né? Porque daí a gente fica bem. Então, são muito legais, é um trabalho muito legal que eu faço. Junto com isso, assim, eu tenho algumas empresas que eu atendo. E junto com meu marido, assim, eu criei uma plataforma virtual chamada Mundos Possíveis. Tá? Eu sou detentora até dessa marca Mundos Possíveis de orientação profissional. Em 2016, 17, eu criei essa plataforma. Eu estive em Campinas apresentando a plataforma. Eu tenho que contar isso, vocês não têm risada, tá? Depois tu pode me analisar. Não, mas a gente pode rir e se divertir contigo, né? Aí eu ganhei um joguinho que era de escolhas profissionais, assim, 5 escolhas. Um monte de gente deu super força, porque a gente fez ela toda virtual, gamificada, etc. e tal, em 2017. Não vendemos para ninguém, porque as psicólogas tinham medo, que imagina, ela é virtual, quem é que vai acessar as informações do estudante? Aí, as escolas, a gente dizia que as pessoas não necessariamente precisavam fazer um curso superior, que a gente fez cenários possíveis. Então, todo mundo adorou, mas aí nós desistimos. Era a Tina Perrone, a gente criou uma coisa muito bacana. 2020, hoje eu seria milionária. Era super sério, alinhado, não funcionou. Daí a mente dela não parou e vem diversão. Aí eu fui pra praia com meu marido. Ganhei um joguinho de 5 categorias de trabalho. A inspiração pro outro jogo que tu vai contar agora é desse aí, então. Aí a gente Ela avacalhou que o jogo deu certo. Aí eu e meu marido estávamos na praia, a gente bebeu um pouquinho, nós nos olhamos, vamos criar um erótico. E aí a gente criou um jogo erótico, chamado Jogo das Intenções, em 2018. Aqui na beira da praia, de noite, fizemos, guardei. Em 2019, maio de 2019, ele estava lá, estava assinando uns contratos da empresa na sala, e estava muito irritado, e eu comecei a me irritar com isso. Eu comecei a faxinar minhas gavetas e encontrei as anotações. Liguei para a Tina Perrone, que é uma web designer fantástica, e a Tina, digo, Tina, preciso falar contigo, nós vamos criar um novo negócio. Ela, tá bom, Taninha, tô dentro. Chegou lá que nós vamos fazer um jogo erótico. E nós criamos o Jogo das Intenções. Tá? Em 2000, e ela disse, eu tenho a Luana Lumertz, que posso passar para ela, etc e tal, que ela tem a Egalité, Sex Shop, não sei. Fizemos o primeiro MVP, né? Que aí eu já estava craque em agilidade, né? Sim, já sabia tudo, todas as siglas e mais um pouco. Fizemos, passamos para a Luana e a Luana, funciona. Me vem aqui. E vendeu. Daí a gente foi para Vagina Sem Neura, Inteligência Erótica. Pegamos 10 influencers do Brasil todo, encaminhamos o jogo e fizemos o modelo final. Então, hoje, o Luiz e eu temos até a gente participa bastante de uma live que se chama Sem Mimimi. Ah, que legal! Por isso tu falou Sem Mimimi. A gente tem o jogo, que começou em 2000, não me peço detalhes, vocês vão dar muita risada, da venda. A gente foi para São Paulo, tentou ganhar royalties, não veio, aí já era 2020. Aí a pessoa que queria comprar ofereceu muito pouco de royalties, disse, olha, tu me empoderaste, muito obrigada, nós vamos fazer o jogo. Aí estourou a pandemia. E nós vendemos que nem água o jogo durante 2020 e 2021. Concorremos ao melhor acessório no mercado erótico. Gente, sabe que tá me lembrando isso? Assim, te cortando, aquele filme De Pernas pro Ar. Tu lembra com a Ingrid Guimarães? Que ela é demitida e ela cria... Não, o que é mais legal da história da Tânia é que para todo mundo saber e ter certeza que o mundo do trabalho não tem nada de linear. Nada. E assim, Amém. o jogo que ela fez é de uma inteligência. Já né? quero. Então, assim, a construção é muito divertido. Não Já vou te quero. o meu. A construção dela, né? Mestrado, doutorado, educação, né? E aí acaba num jogo erótico, vende que nem água,
Né? Compra ali Que um delícia. patrimônio com isso. Mas, e olha só, eu sempre falo a história do sexo e do dinheiro, né? Porque são energias muito parecidas, né? Pulsões muito parecidas no sentido de poder e tudo mais. E aí, quando tu me fala em jogo, eu penso assim, nossa, deve ter sido a grande sacada pra ti, assim, como é que tu muito ficou? Simples, ele é muito simples e muito funcional e muito óbvio. Então, assim, o que tem de mais interessante, assim, ó, tu não precisa dizer coisas mirabolantes, escabrosas, assim, tu tem que ir pro cotidiano, só que tu não pensaria aquilo sozinho. Na realidade, assim, ele é um jogo erótico. Tá. Erótico, assim, que ele trabalha com erotismo. Então, às vezes tu tem perguntas que tu gostaria de fazer pro teu parceiro ou vice-versa. Então a gente teve todo um cuidado. Não tem nenhum nome de pênis, vagina, nada disso tem. A gente usa o @ para não identificar o gênero. Sim. Tá? E são 3 categorias: preliminares, safadeza e ação. Cada categoria tem 3 foguinhos. Quanto mais alto o foguinho, mais picante a pergunta. E aí tu vai perguntando, tu pode selecionar as cartas ou não. A gente criou 6 cartas escapes ou escape. Se não quiser responder, tu pode acionar. Ou tu combina outra forma de prenda. Então, esse é um jogo que a gente fez e que rola legal. Ele realmente tem uma inteligência em cima, assim. A gente vai Onde é que a gente adquire, só para deixar adquire aqui? comigo, adquire na Egalité. Aqui em Porto Alegre, como é eu já fui em algumas lojas oferecer o jogo e elas não querem. Porque elas acham... Não, porque elas acham que tem preconceito, assim. Tem grandes lojas aqui que acharam que tinha que ser mais sofisticado o jogo, que tinha que ser uma caixa Não, preta, é que eu acho que... Sabe o que eu acho? Agora eu vou dar, assim, uma intuição, mas que eu já quase... Assim, ou a coisa é escrachada, ou não tem graça. Acho que é um pouco disso. Então. Eu ia te dizer, é um jogo erótico, ela E- deixou bem claro, né? E é Jogo pra erótico, a inteligentes. gente pega bem no erotismo. E agora a gente tá lançando outro, tá? Que é o BDSM, é a introdução ao BDSM. Então é toda a trajetória, assim, né? Para os baunilhas. A gente estudou muito, estudamos durante 1 ano esse jogo. Sim, a metade das coisas eu não tô entendendo, mas tô achando o máximo. Então assim, que tem a fase descobrindo, tem a fase propondo, tem a fase do contrato que tu faz. Quem assistiu 50 Tons de Cinza entende. Tem a parte do contrato, tem o praticante, tem o aftercare. Então, esse jogo a gente está lançando agora. É que dos 50 tons eu só fiquei com o Christian Grey. Né? eu não consegui me concentrar em nada mais. Mas esse a gente fez, a gente está validou. Então, assim, mas isso é algo que aí acho que vem um pouco recalculando, né, Cris, que tu queria falar, 2023. Sim. Porque eu tenho uma pessoa que eu reconheço muito, que é um pouco mais madura do que eu, que ela me chamou. Se eu preciso falar com alguém, eu digo, que bom, estou precisando falar com alguém, trocar ideias, assim, né? Porque chega uma hora que tu meio que... Eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de ser desafiada. E ela me passou eu não sei onde é que ela pegou uma entrevista da Anne Yuntur, que ela fala sobre como é que ela fez... Diretora da Vogue Mundial. É diretora da Vogue Mundial, como é que ela fez a trajetória da carreira dela. Então, quais são os passos, como é que tem que investir, é lindo, sabe? Então, ela fez um resumão para mim e depois ela disse assim, agora tu tem que definir qual é a tua marca, o que tu faz bem, tem o teu próprio tamanho, etc e tal. E aí, eu comecei a listar as coisas que eu fazia, tá? E aí, eu disse, eu tenho que encerrar algumas coisas. Então, quando a gente fala recalculando, eu tô aqui, tô ali, tô lá. Meu marido tem uma empresa que ele vendeu e eu me dei conta que eu também era sócia dessa empresa durante 24 anos, então a gente tem que sair dessa empresa e é muito difícil da gente sair dessa empresa, então tem um luto aí. Meus 2 filhos, que para mim acho que tu deve pensar isso, para mim foi a melhor obra que eu fiz, são meus 2 filhos. Com certeza. Já estão casados, morando, independentes, etc. Então, assim, estamos só nós 2, então é o 3º casamento, que a gente casa 4 vezes com a mesma pessoa. Olha, tá? Isso aí é corte certo, hein? Já vou avisar. Primeiro casamento é quando a gente casa. Segundo é quando nascem os filhos. Tu vai chegar agora no 2º casamento. O 3º casamento é quando os filhos saem de casa, que tu olha quem é esse homem e quem é essa mulher. Sim, porque
E o quarto casamento, quando a gente se aposenta, pode me olhar assim. Não sei que casamento tu tá É ali, que eu tô né? pensando assim, ó, eu não vou ter, eu só tenho um filho, mas eu acho que é bem isso, né? Quando, claro, meu filho vai demorar um pouquinho mais, mas embora ele seja muito evoluído e muito independente, como eu Pode fui. acontecer na adolescência quando ele for para os Estados Unidos. Mas não te falei que ele quer Sim, ir que ele agora? vai. Por ele quer ir agora morar com o dino dele, entendeu? E assim, e o meu irmão me confessou que ele tá seduzindo o guri pra ir. Então, assim, tudo bem. É claro que existem outras premissas, né, da família e tudo, mas eu acho que o reconhecer-se enquanto casal depois de um filho é a parte, porque tu te envolve, né? É. O E filho aí, é a obra. foi a Sandra Arruda que me deu essas 4 fases do casamento. Nossa. Agora eu tô nessa. E acho que assim, quando ela traz aquilo assim, que Tânia quer ser, né? Então, eu tô aqui com vocês hoje. Eu tenho o Matheus Rame, que é da Somos IO, que sempre fez as minhas mídias, né? Eu digo, Matheus, eu vou precisar de um tempo para ver para onde que eu vou, né? Porque tu fica indo nas mídias, tu pega uma vibe assim, que tu tem que estar sempre lá, tem que estar sempre presente, tem que estar sempre assim. E eu, de repente, digo, será que eu quero mostrar? Né? O que eu quero ser? Eu preciso das mídias, eu preciso estar lá. É 61, tá? Não é 4.5, não é 5.0, é 61. Muito bem vividos, eu adoro, assim, não tenho nada para reclamar da vida, assim, mas que caminho eu quero tomar, que legado eu quero deixar. E eu acho que daí eu conversei muito com essa minha amiga, Marisa, né, Marisa Miller, e a gente conversando, a gente viu assim, o legado da gente é a educação mesmo, assim, é a aprendizagem. Então, criar alguma coisa diferente, tá? Criar alguma coisa diferente, assim, alguma coisa que faça sentido para nós, que a gente vá curtir e que, quem sabe, as pessoas queiram vir com a gente, né? E acho que uma das coisas que várias amigas já disseram bem, tu é muito profunda, Tânia. Eu acho que a gente tem que pensar no que a gente está fazendo, tá? Não dá para ser, eu vou lá na... Não, é. Então, assim, eu vou na Afrodite, quem é a tal da Afrodite? Eu te pesquisei, eu vim aqui, eu não vim assim, no amor, entende? Eu sei com quem eu estou falando, eu acho que isso é uma coisa, é uma obrigação que a gente tem enquanto profissional. Quando a gente voltou a se encontrar, né, e a Cris grávida, eu digo, uma guria grávida, uma guria, né? E é uma guria mesmo. E aí, que virada que deste na vida, né? Então, assim, acho que são coisas legais a gente Essa questão da experienciar. profundidade que tu trazes, eu ouvi durante muito tempo, durante a minha vida, né? E era sempre assim, ou, como tu é profunda, não precisa te aprofundar tanto. Ou era com amigas, ou no trabalho, ou na família. Ou, assim, namorados, né? Que namorado a gente sempre se arrisca mais. Daí, assim, porque família já dá aquela merda, né? Pra não falar outra palavra pior. Aí eu pensava assim... Tá, mas... E aí o namorado dizia, mas como tu é cirúrgica? Porque, claro, né? Tinha profundidade na relação. E aí eu pensava assim, mas eu não sei ser de outro jeito. E eu também vivo... Eu acho que eu voltei, né, pra terapia para entender o meu momento. E o meu momento, ele nada mais é do que exatamente isso que tu estás falando. Eu já tinha feito o recálculo de rota. Só que existe um conhecido de 25 anos do que eu sei fazer. E do que eu entro e faço com um dedinho. E todo mundo me tem, assim, como referência rapidamente. Que eu sou bem remunerada, que eu sou bem reconhecida. Ok. Mas existe um recálculo de rota, que é o meu propósito. E dentro deste propósito existe o desconhecido. E o desconhecido dá medo, porque uma coisa é medo aos 20, outra coisa é medo aos 41, quase Exato. 42. Ou 61, como é a Tânia dizendo que vai fazer o dela agora, né? Ou seja, a gente nunca para de recalcular, né? E aí a minha terapeuta só me olhou e falou assim, olha, tu tens mais, no mínimo aí, uma metade, vamos pensar, de vida produtiva. Sim. E aí, como é que fica esse conteúdo todo dentro de ti? E será que de uma forma canalizada, pensando em estabilidade, mas não é a tua cara? Porque quando entra na rotina, tu já não gosta, sabe? E tem umas vários coisas questionamentos. interessantes, assim, quando eu fiz 50, eu entrei no doutorado. E aí, por que tu entrou no doutorado? Digo, para não me separar. Meu marido trabalhava na Argentina,
15 dias por mês. Ai, E eu digo assim, ó, eu vou amando. emburrecer aqui, né? Vou estudar. Já que eu não posso viajar, eu vou viajar com a mente. Aham. E fiz meu doutorado, me diverti. E aí, quando eu terminei o doutorado, eu disse, bom, eu tenho mais 25 anos de vida útil. Então, eu tenho 55, eu vou até os 75. Eu não penso em parar antes, entende? E eu tenho várias amigas que ficam muito chocadas, que até se afastam um pouco, porque estão naquela de... Eu faço minha academia, eu faço minha natação, mas eu tenho pessoas que param assim, olha, por que tu tá nessa feira? Serviço do quê? Por que tu tá no meio disso? Eu digo, eu não sei, eu sei que eu gosto, então que eu tô lá. reside em ti essa inquietação, E o né? jogo, assim, das pessoas chegarem a dizer, que interessante um casal mais velho criar um jogo. E aí, isso Conceito, né? é muito interessante, assim, porque o que eu vi, assim... Eu que a acho que gente- tem uma quebra de paradigma. A Total. Tânia está dizendo É. que a gente pode ter uma vida produtiva maior do que a gente imaginava. Porque a gente vem com essa o mercado crença. erótico, assim, que eu já fiz algumas lives, e aí elas adoram que o meu marido vai junto, porque o marido daí vai, então elas ficam encantadas, assim, e elas dizem que interessante, assim, porque vocês têm 60 e tudo indica que vocês ainda mantêm relações sexuais, então eles ficam muito chocados, assim. Sim, quer dizer, tem 60 não trepa. É Oh. por aí, né? Então é muito engraçado isso, assim, eles Sim. ficam surpresos. Ai, vocês são um casal maravilhoso, nós, e eu acho que a metade da torcida do Flamengo, só que ninguém... Sim, é que eu acho Comenta. que a gente ainda olha, né? A nossa sociedade estruturalmente olha para uma questão assim da beleza estética unicamente. A gente não vê para outras, não olha para outras coisas como a lealdade, como a amizade, como O esse companheirismo, a reconstruir-se, né? cumplicidade, a confiança. Eu acho que porque isso aí é o que mantém. Todo mundo vai em algum momento, vai cair o rosto, vai ter uma ruguinha, vai ter isso, o homem vai ter uma barriguinha, vai ter não sei o que, tá, mas o que existe, o que foi formado entre os dois, eu sempre digo que é a lembrança que a gente tem que ter para voltar e retomar A relação, né? É a essência dessa relação. É cumplicidade e confiança, né? Eu brinco que nossos filhos se divertem conosco, né? Eu ia dizer... Mãe, eu digo, ai, por favor, entra ali que a gente está fazendo uma live, dá uma curtida. A gente só vai entrar, mas não vai ouvir, porque a gente não quer saber nada Sim, porque de vocês. aí existe aquela máxima, né? Pais não transam. É. Né? É tipo assim, a gente foi feito, a gente sabe como fazer, inclusive, mas a gente não quer saber. Né? Então é muito engraçado. Depois que eu nasci, acabou, né? Exatamente. Mas os filhos tiram de letra, assim. E tu acha que esse teu momento de recalcular a rota, ele tá muito mais... se é que tu já estás neste momento, ou concluindo isso, para te dedicares para algo que é tão disruptivo e tão lindo, né? Que eu já me apaixonei pela ideia do jogo. Ai, eu vou mandar entregar aqui uns 4, 5, daí tu dá pra quem Mas quiser. com certeza, Tá, já vou já- assim, aí jogar, vamos jogar no ar. Imagina, traz aqui casais, vamos jogar. Mas casais, não quero esse negócio assim, é uma tentativa, não. Casais que convivam dia a dia para fazer isso, não é legal? Olha, eu tenho um programa que eles jogam sempre com os convidados. Tá? Olha, É um programa que é que eu acontece tenho medo de sempre. jogar com convidado. Aí é muito engraçado porque é engraçado, sabe, Cris? Já pegaram uma sexóloga. O que você faria se trocasse de sexo por um dia, né? Para uma sexóloga? Ai, eu iria andar sem camisa, ia fazer xixi de pé, e eu fico assim ouvindo, pá, mas isso aí é uma coisa tão... Isso para mim é tipo... Acho que ela não quis se comprometer com a resposta. Então, tem, assim, várias perguntas. Mas o que acontece, assim, ó, quando a gente começou a vender, até a gente já foi criticado. A gente já precisa vir fazer isso, um empresário, uma psicóloga, criarem isso, etc. Tiveram um preconceito. Uhum. Mas eu já dei, assim, a gente vendeu para uma pessoa que a namorada comprou 5 e deu para as amigas. E elas se reúnem para jantar e ficam jogando e dando deve ser o risada. E máximo. se divertem jogando. Então, ela já contou assim... E eu acho que também é um despertar, porque embora estejamos, né, finaleira de 2022 para 2023, a gente está falando de mulheres que se consideram empoderadas no conceito que, para mim, está deturpado, mas ok.
mas não conseguem dizer assim, eu Quero gosto isso. de me dar prazer, eu quero quero isso, eu gosto daquilo. Será que o meu parceiro topa? Aham. Né? Já conversei, não conversei. E a Tânia está trazendo isso, que a gente faz isso no jogo, faz na vida sexual e faz no trabalho. Que foi o começo da nossa Da conversa. nossa conversa. Né? A gente falando ali de pulsão, que é uma lógica freudiana de impulso de energia. Então, assim, por que a Tânia tem 61 anos e pensa que vai trabalhar e vai, né, até os 75, até os 80, por causa da energia Claro. que ela deixa fluir. E aí vem ideias criativas, e aí ela tem uma história leve para contar. Passou nosso tempo aqui voando com a história dela. E aí eu acho que é um recado bem legal, né? Não precisa ser tão pesado, né? Não. Dá para mudar, dá para ser demitido, dá para questionar e dá para tomar o espumante com leveza. Exatamente. Eu vou dizer para vocês, eu fui criticada durante muitos anos porque eu fazia sempre isso. A cada 3 meses eu fazia uma tabelinha dos prós e contras da relação. Porque, na verdade, eu morei sozinha, tu não me conhece, Eu morei né? 10 anos também sozinha. E eu 13. Daí tu imagina aquela loucura, né? Ai, maravilha morar sozinha, né? Depois Nada sai do lugar, aquela coisa. Aí vai casar. Daí a cada 3 meses eu fazia os prós e contras. E enquanto ali tava tudo bem. Quando aí os contras começavam eu já a aumentar, eu falava assim, hora de conversar. Olha só, a gente vai readequar ou não vai? Porque eu tenho uma urgência de não deixar cair numa coisa de, tá bom, eu sou casada, tá tudo lindo, e eu tenho essa necessidade da certeza, né, de estou aqui hoje porque quero, e não porque estou me deixando levar, né, Certo. e eu acho que essa tua pulsão de vida, ela só nos eleva e nos faz entender o que é empoderamento de verdade. E acho que tem uma coisa que eu quero deixar aqui, não sei se vai dar tempo, dá tempinho? Já sim. Eu acho que é importante falar uma coisa dessa pulsão de vida, sabe? Uma vez eu estava lendo um livro sobre coaching e a pessoa era brilhante e aí perguntaram para ele, por que tu faz isso? Tudo, né? Como é que tu conseguiu tudo isso? E ele disse, porque eu tenho medo. Medo de não conseguir, então eu vou lá e faço. Né? E eu tenho uma coisa interessante, assim, que até em função da Ana, eu andei repensando assim, ó. Eu sou Tânia Bischoff, eu sou alemã. Filha de imigrantes, mas o meu avô casou com uma brasileira e meu pai casou com outra brasileira e saí essa pessoa morena e nasci em Ijuí, que é uma cidade eminentemente de alemães. E eu fui muito discriminada. Eu tô com o cabelo preso, mas meu cabelo é crespo, né? E isso me fez sair de Ijuí, entende? E eu agradeço todos os dias pela discriminação que eu sofri e que eu poderia ficar sempre reclamando da vida. Sim. E como que tu pode fazer disso uma potência, né? E eu acho que eu consigo fazer disso, assim, eu não me vitimizar, mas sim o que tu pode fazer com a vida que tu tem. E isso é uma escolha, né, Cris? Tu pode ficar te vitimizando. Já tive meus momentos de tristeza, já cheguei no fundo do poço, já saí dele. Climatério é um horror, tu tem vontade de morrer, não desejo pro pior inimigo, é a segunda adolescência e o corpo tá morrendo, não é o corpo nascendo, é um saco. A gente se deprime, a gente fica feia, fica tudo flácido, fica um horror, o humor da gente vai para as cucuias, é um horror. Mas o que tu pode fazer com isso? Ficar morrendo um pouquinho ou fazer disso uma oportunidade, né? E eu procuro fazer disso, assim, tá? Não vai resolver o problema. Levanta, né? E vamos lá, e vem outra, e vem outra, e vem outra. Talvez algum psicanalista mais vai dizer que eu tenho déficit de atenção, hiperatividade, etc e tal. Então, que viva a hiperatividade, né? E viva o déficit de atenção, e viva tudo, né? São os mais criativos. Mas eu acho que sim, eu acho que tu Mas eu acho que eu não foi porque foi tudo fácil, não, foi porque tudo foi difícil. Entende? Não foi porque foi fácil, assim, eu teimei em sair de Juí, eu teimei em estudar, eu cresci com as minhas amigas dizendo, tu tem uns bifes na boca, depois descobri que os bifes eram maravilhosos para beijar, né? Entende? Então, assim, coisas que eu era discriminada e que hoje eu vejo que são grandes diferenciais, né? Talvez essa questão que tu trazes, e aí eu acho que linkando com a pulsão de vida é isso. Quando a gente é desafiado e já nasce conosco, né? Em nós, essa personalidade que não
não aceita isso, assim. Então porque é o brete que eu falo, né? O brete não serve pra mim. Cada vez mais eu reforço isso, assim, eu percebo nas pessoas. Eu tenho essa personalidade. O dia que comecei a ver brete, eu ter que ser colocada nele, eu falei, opa, não é pra mim. Saída pela direita, tô indo. Né? Casamento a mesma coisa. Quando eu começo a achar que tá brete, não, vamos recontratar. E é isso, né? Esse jogo vai ser bem legal, inclusive. Eu vou mandar entregar amanhã. Então, mas eu amei. Eu fico aqui, eu tenho momentos aqui, claro. Mas não, a gente vai manter contato. E eu acho que sim, eu acho que a gente deve. Eu vou fazer questão de jogar com amigas, porque eu acho que as amigas, elas querem muito. Tem muitas mulheres querendo se descobrir, querendo retomar, recontratar, conversar, ou aprender a conversar, e nem que seja através do jogo, né? É isso sim. Os estudantes da SP me pediam muito. Ai, que bom, porque a gente chega fim de semana, a gente não tem o que fazer. Vamos jogar. É muito engraçado. E olha que eu considero a SPM bem disruptiva, bem maravilhosa. Bom, Tânia, assim, é um prazer inenarrável. Eu adorei essa história, adorei o jogo. Acho que a gente sim vai ter que ter um outro momento para falar exclusivamente do jogo, porque merece, né? Vou levar a minha convidada lá para os outros programas da Afrodite, né? Já tô sabendo. Tá bom, eu empresto. Não, vai ser contigo, mas a gente pode, no máximo, trazer a outra co-host aqui para participar conosco. Isso ia ser legal. Né? Daí sim. E daí a gente faz o jogo entre nós, então já fica o convite. Cris, deu? Assim, para ti, eu consegui... Nossa, querida, nossa. Não, acho que é importante, se deu para falar de trabalho, dessa vida. A gente falou de esperança, de energia e de vontade de viver e de fazer diferente. É muito bom. Que venha 2023. Isso mesmo. Vamos fazer mais um brinde, então, agradecendo, tá, a essa tua contribuição e a tua inspiração enquanto pulsão de vida e essa mulher maravilhosa com 61 arrasando. Obrigada, tá? Obrigada. Gente, tchau. Uma ótima noite para vocês. Para vocês também. Vamos lá.